Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é a Mel, a filha da Duda aqui no Taka Life. Pra quem viu o último vídeo, deu narrando. Pra quem não viu, tá aqui em cima nos cards, mas o último vídeo que eu narrei, eu estou voltando aqui. E se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu narro, comenta aqui. Bom, eu comecei acordando e desligando o meu aquecedor, porque aqui tá um pouquinho frio, aqui onde eu moro. A gente mora, tá um pouquinho frio e enfim, né? Mas hoje a gente vai lá pra casa dos meus avós, que no caso é o pai do Luca, do meu pai, né? Os pais do Luca, porque como vocês sabem, minha mãe, a Duda, né? Como vocês sabem, já falou que no Natal e no Ano Novo eles não iam passar com a gente porque eles estavam viajando. Então, desde o Natal e do Ano Novo até hoje, eu não vejo eles. Então, hoje eu vou passar um dia lá, eu e a minha irmã. Bom, eu comecei fazendo minhas malas. Como eu tinha muita roupa e não ia caber na minha mochila e minha mochila estava ocupada com material da escola, minha mãe emprestou a mala dela. E aí eu coloquei roupa normal, roupa do treino de líder de torcida, e o meu uniforme, porque depois da casa dos nossos avós, de manhã a gente já ia direto pra nossa escola e depois a gente ia voltar pra casa. Também levei uma roupa normal de calor, uma roupa de sair, 2 pijamas, por se um sujar, enfim. E outra roupa de sair e a minha toalha. Claro, eu ia levar esse negocinho aí, que tem alguns produtinhos que eu uso sempre, só que eu desisti e só levei as roupas mesmo. E bom, gente, não vai ser só eu que vou, a Rebeca também vai junto, né? A minha irmã, claro. Bom, a gente vai ficar lá na casa dos meus avós, porque minha mãe e meu pai, a Duda e o Luca, no caso, eu acho que vocês já sabem, mas enfim. Eles vão ter que resolver algumas coisas, porque tá chegando o meu aniversário e vai ter uma festa. A gente tá pretendendo fazer uma festa, mas enfim, né? Não é isso que a gente tá falando agora, né? E aí eles vão ter que sair pra resolver algumas coisas da minha festa. E vai ter também vlog aqui no canal. E eles estão saindo pra resolver algumas coisas da minha festa e outras coisas. Bom, aí minha mãe, quando ela chegou, ela tinha acordado, trocado de roupa, colocado óculos e tudo mais. E aí, quando ela acordou, ela veio no meu quarto pra me acordar. E quando ela já viu, eu já tava acordada, gente. Aí ela assustou. E, enfim, porque eu queria hoje acordar muito cedo pra já arrumar as coisas. Bom, aí eu já fui tomar meu banho, eu coloquei o meu roupão e fiz uma skincare, porque depois eu ia, tipo, mais de tardezinha, eu e meus avós íamos sair. Mas como a gente, tipo, não saiu e nem nada, como a gente ia sair, então depois que a gente sair, eu ia tomar banho, só que eu não ia levar nenhuma máscara pra fazer uma skincare lá. Então eu decidi já fazer uma skincare. Eu ia fazer depois que a gente saísse, né, depois que a gente voltasse do passeio, só que como eu não ia levar nenhuma máscara lá pra casa dos meus avós, eu decidi fazer minha skincare aqui mesmo. E bom, gente, enquanto isso, a minha mãe, ela tava lá no quarto da Rebeca, acordando ela enfim, né, acordar ela e tal. Depois que eu terminei de tomar meu banho, eu fui escovar meus dentes. E, gente, ignore qualquer barulhinho de fundo e tal. Mas, enfim. Bom, aí depois que eu terminei de escovar meu dente, eu ia... E também, gente... depois que eu terminar de escovar meu dente, eu ia voltar pro meu quarto pra fazer outras coisinhas. Bom, e além dos meus pais ter que ir resolver algumas coisas da minha festa, tipo onde ia comprar decoração e aonde ia comprar as comidas, eu também... Aí eles iam sair pra resolver outras coisas também, não só da minha festa, porque também tá chegando a festa da Rebeca e... A festa não, né? O aniversário dela, enfim. Depois eu voltei pro meu quarto e coloquei meu outro pijama ali, porque eu tô levando 2 pijamas, como eu já falei,
porque se algum sujar, enfim, eu vou ter outro. E também eu não sabia se eu ia passar uma ou duas... Eu e a Rebeca não sabíamos se a gente ia passar uma ou duas noites lá, porque se não desse pra resolver tudo hoje, minha mãe e meu pai tinham que resolver amanhã. Enfim, né, aí não sabia, eu levei roupas reservas. Bom, aí minha mãe falou... ia acordar a Rebeca, aí ela foi pingar esse negocinho no olho dela, gente. E aí ela ia acordar a Rebeca, só que aí ela foi... Mas antes dela ir lá pingar o negocinho no olho dela, eu perguntei pra ela se eu ia levar minha mochila da escola, porque depois a gente ia direto pra escola. Só que ela falou que não, que depois quando ia me buscar, e a Rebeca já ia levar. Bom, aí ela falou que ia acordar o meu pai e ia descer pra fazer o café da manhã. Então, ela falou pra mim acordar a Rebeca, dar banho, ajudar a Rebeca, né, tomar um banho e tal, enfim. Como a Rebeca ainda é pequena, vocês já sabem, né. Então, aí... basicamente, ela falou pra mim acordar a Rebeca, escolher uma roupa pra ela, arrumar a mala dela e também ajudar ela no banho e tal. Bom, a gente também ia levar nossas cachorrinhas, a Cacau e a Pipoca, porque basicamente meus pais e da Rebeca, os nossos pais, iam ficar muito tempo fora, tipo, mais ou menos um dia, quase um dia inteiro fora. Eles iam passar desde a parte da manhã até, tipo, a parte do finalzinho da tarde. Entendeu, gente? No caso, não no finalzinho da tarde, eu acho que até de noite. Enfim, eu não sei, gente. Aí por isso, e também porque tem muito tempo que a gente não vê nossos avós, enfim, a gente foi lá pra casa deles. Como os nossos cachorrinhos, as nossas cachorrinhas, desculpa, a Cacau e a Pipoca, elas nunca ficaram, tipo, mais de um dia sozinhas em casa. Então a gente ia levar elas lá pra casa dos nossos avós. Porque, como eu já falei, elas nunca ficaram sozinhas em casa. E minha mãe ainda não comprou o negocinho que coloca comida, que você só dá clica e dá a comida. Você também consegue programar ele pra, tipo, colocar a comida, vamos supor, em 2 horas. Tipo, 2 horas, coloca um pouquinho de comida. Enfim, né? Ela ainda não comprou isso. E aí, a gente ainda não tem. Então, eles não podiam ficar sem beber água, sem comer. Enfim, né? Não podiam. Então, aí a gente vão levar eles. E o hamster que acho que vocês viram no último vídeo, que foi o hamster que a Rebeca teve que levar pra casa, teve que trazer pra casa, no caso, e cuidar dele por uma semana. E a gente também vai levar ele porque ele também não pode ficar sozinho, porque alguém tem que pôr comida pra ele, não tem um negocinho que põe sozinho. Alguém tem que pôr a comida pra ele, e enfim. E ele também só come salada e essas coisas assim, né? Alface, enfim. Aí eu já fui ajudar a Rebeca a arrumar as malas. E bom, a gente pegou a mala do meu pai e da minha mãe, porque a gente não tem mala, a gente vai comprar, mas não vai ser agora, porque a gente não tem nenhuma viagem programada pra agora. Enfim, né? Aí eu pus as roupas da Rebeca, eu pus muita roupa, mesmo que não é todas que a gente vai usar, porque como a Rebeca é pequena, ela suja mais a roupa do que, tipo, eu, enfim. Porque ela ainda é muito pequenininha, né? Então, como eu levei mais roupa, tipo, roupa reserva. E, gente, eu não falei pra vocês, mas eu acordei 6h30 da manhã, porque a gente não ia muito cedo pra casa dos meus avós. Porque o compromisso da minha mãe e do meu pai ia ser mais ou menos umas 10 horas da manhã. Ou não lembro que horas que eles iam, mas enfim. Aí não foi tão cedo, eu não precisava acordar tão cedo e tal. Bom, aí a Rebeca pegou a minha bolsa que eu ia levar, né, com a minha mala. E eu peguei a mala da Rebeca e a mala... Não, e o hamster. Bom, aí meu pai acordou assustado porque ele pensou que já era, tipo, 10 horas da manhã, que ele tava muito atrasado. E a minha mãe assustou claramente porque ele acordou assim: meu Deus, eu tô muito atrasado. Então, claro que tinha que assustar, né? Mas enfim, aí depois a minha mãe falou que ainda era Calma aí que eu até me buguei. Meu Deus, eu tô bugada, gente. Ignorem. Ainda era... Gente, eu tô bugada. Enfim, é isso. Era 7 horas, 7h30 da manhã, então tava tranquilo, não tava atrasado. Aí ele pegou o óculos dele e pôs a roupa dele, claramente, e passou o protetor solar, gente.
E, enfim, aí a gente foi descer. E, bom, gente, antes vocês sabem que minha mãe e o meu pai não usavam óculos. Minha mãe, ela não usava óculos, só que ela foi no... Esqueci, gente. Enfim, no médico lá, das vistas que eu esqueci, gente, me desculpa. Mas eu esqueci o nome, mas enfim. E aí o médico teve que... Enfim, ela teve que começar a usar óculos. E aí meu pai também não usava óculos ainda. E depois de alguns dias ele foi lá também no médico, enfim. E aí o médico falou que ele tinha que usar óculos. Enfim, agora os dois estão usando óculos, gente. Só eu e a Rebeca que não. Mas enfim. Gente, pra quem não viu a House Tour que a minha mãe fez, eu vou deixar ela... Vai estar aqui em cima dos cards pra vocês verem que tá muito legal. Então, vão lá para assistir. Bom, meu pai ia fazer o café da manhã, enquanto a minha mãe ia conversando com a gente, falando algumas coisas. E aí, meu pai tinha feito um suco ontem na janta, que é um suco de morango, que tava super bom. E aí, tinha sobrado essa jarra de suco. E aí, ele... É muito bom esse suco, então ele pegou pra nos dar também no café da manhã, né? Bom, gente, aí meu pai deu umas torradas pra minha mãe pra ela pôr na torradeira, gente. E eu adorei esse cantinho do café que minha mãe montou, eu achei muito fofinho. Comenta aqui se vocês gostaram, gente. Bom, aí eu e a Rebeca gostamos de torrada com manteiga e depois colocar na torradeira. A gente adora. Então a gente pediu isso pro nosso pai. E aí o nosso pai pegou as torradas, passou manteiga e deu pra minha mãe pra pôr na torradeira enquanto ele ia fazendo o café dele e da minha mãe. Bom, aí o meu pai e minha mãe tá meio que fitness esses dias, enfim, acho que vocês vão ver. Mas enfim, aí meu pai comeu pêssego, eu quase esqueci o nome da fruta, mas ok. E minha mãe comeu morango, gente. Aí depois meu pai foi lavar a louça, enquanto eu e a Rebeca estavam brincando um pouquinho com a Cacau e com a pipoca, né? A gente foi brincar um pouquinho com a Cacau e com a pipoca, porque elas são muito fofinhas, como vocês já sabem, né? E pra quem não sabe, a nossa cachorrinha, essa aqui é cinza com preto, ou cinza claro com cinza escuro, é a Cacau. E a que tem um lacinho vermelho é a pipoca, gente. Enfim, o hamster da escola, ele ainda não tem um nomezinho. Então, se vocês quiserem deixar o nome aqui nos comentários pro hamster da Rebeca, né, da escolinha da Rebeca, podem deixar aqui. Bom, gente, ignore qualquer barulho de fundo e tals. Mas depois, a nossa mãe, o Luca ficou lavando... Meu pai ficou lavando a louça e minha mãe foi pegar tudo pra nos ajudar a levar até o carro pra gente ir pra casa dos nossos avós.
Bom, gente, aí a gente foi lá pra porta e minha mãe pegou a chave, gente, da porta e foi abrir a porta pra gente sair, né? E a gente tava com muita coisa na mão, gente. Meu Deus. É nossas cachorrinhas, é as malas, é a bolsa, é o hamster. Meu Deus do céu, gente. É muita coisa. Mas, ok, né? Bom, chegando na casa dos nossos avós, principalmente minha avó, né? Assustaram com a quantidade de coisa que a gente tava na mão. E elas, tipo, minha avó, meu Deus, coloca isso aqui. Gente, super fofa. Mas enfim, aí, olha quantas coisas que a gente tava na mão, gente. Meu Deus. Mas ok. E bom, gente, a casa dos nossos avós é provisória porque eles vão se mudar. Tipo, eles ainda não encontraram uma casa, tipo, eles já encontraram uma casa, só que ainda tá em reforma. Então, eles vão se mudar, então essa casa é provisória, não é a casa deles agora. É só uma casinha, tipo uma casinha alugada, que eles vão ficar até a casa deles ficarem pronta. Bom, a gente chegou, aí minha avó falou pra gente ir lá pro quarto pra guardar as coisas. E quando a gente chegou, a gente tinha essa cama, beliche, eu acho o nome. E com esse guarda-roupa super fofo, com esse tapete aí, gente, que a gente simplesmente, eu, a Rebeca e minha mãe ficamos encantadas com esse armário, essa cama e tal. Aí a Rebeca queria dormir na cama de cima, só que aí a minha mãe falou que ela não podia, porque ela podia cair, porque ela é muito pequenininha, né? Então ela podia cair, mas ela ficou um pouquinho triste. Mas a minha mãe falou que ela podia cair e enfim, depois que ela viu, gente, que tinha bandeirinhas na cama de baixo, gente, ela falou, tudo bem, eu vou ficar na cama de baixo, gente. Porque eu não sei se vocês estão vendo que tem umas bandeirinhas vermelha, azul, amarela, roxa e verde. Então ela gostou, gente. Enfim, aí eu ia ficar na cama de cima. E aí, nossa mãe foi depois conversar com nossos avós sobre a comida dos nossos cachorrinhos e também a comida do hamster. Então, ela foi falar que a comida dos nossos cachorrinhos ela ia trazer, mas depois, porque elas iam... Os meus pais iam num lugar pra ver a comida da minha festa. E é bem pertinho daqui, então eles vão pegar... E depois que eles saírem de lá, eles vão passar no mercado, comprar a comida e trazer pra cá. A comida dos nossos cachorrinhos. Porque em casa tá com pouca comida, então eles já vão aproveitar. E também a comida do hamster é só dar uma saladinha com algumas outras coisas e tá tudo certo. Aí, depois... nossa avó foi lá no nosso quarto pra ver onde a gente ia dormir e falar pra gente organizar o nosso guarda-roupa. Bom, gente, depois a nossa avó falou que ia pegar um lanchinho pra gente, tipo um cafezinho da manhã. Só que a gente já tinha comido, mas, tipo, já tinha muito tempo que a gente tinha comido, porque demorou muito pra chegar aqui na casa dos nossos avós, porque tava com muito trânsito aqui. E de manhã tem, tipo, muito trânsito, porque as escolas e tal, tipo, e um monte de gente indo pra escola. Só que hoje, gente, a nossa escola não teve aula, porque era um negócio lá, eu não sei, gente, direito. Mas hoje não ia ter aula, porque ia ter um negócio lá, tipo, eu não sei se era um negócio que eles iam montar lá na escola, então hoje não ia ter aula, porque amanhã ia ter um negocinho lá na escola. E aí eles tinham que montar os negócios pra amanhã. Então hoje não teve aula. Então por isso que também a gente veio pra casa dos nossos avós. Então por isso a gente demorou muito pra chegar. Porque tava com trânsito, então, tipo, enfim. Aí nossa avó foi pregar um lanchinho pra gente. Ela tinha feito um bolo. Antes da gente chegar, muito antes, gente, muito cedinho que ela fez o bolo. Porque minha avó, tipo, acorda, tipo, 6 horas da manhã e já começa a fazer as coisas. Então ela fez o bolo rapidinho e ficou... e é o bolo favorito da Rebeca e meu também. E pra gente comer, né? E, enfim, esse bolo, gente, acaba muito rápido. Bom, aí a gente foi lá no nosso avô, gente, que ele gosta muito de animaizinhos e, enfim. Só que ele
Ele tem, tipo, uma fazendinha. Não é uma fazendinha, é tipo um local que tem vários bichinhos. Só que, tipo, ele queria nos levar eu e a Rebeca lá. Só que, infelizmente, não deu, porque fica muito longe daqui, da onde a gente mora. E, enfim, da onde a gente mora não, da onde meus avós estão morando agora, porque aí eles, tipo, compraram uma casa junto com... Não, eles compraram uma casa perto desse lugar dos bichinhos, enfim, gente. Aí a minha avó tinha feito um bolo com a massa de chocolate e esse negócio que é tipo um sorvete, gente, que é super gostoso, de morango e com chantilly. E com suco de laranja, que a Rebeca adora esse bolo. E eu também, gente. Sério, fica muito bom. Enfim, né? Aí, gente... Como eu tava falando, os nossos avós estão morando muito longe tipo, dessa fazendinha. E meu avô, tipo, fica nela, tipo... menos sábado e domingo. Tipo, ele fica segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nessa, tipo, uma fazendinha. Cuidando de lá. E, enfim, tudo. Mas, sábado e domingo, alguém fica pra ele lá. Que eu não sei quem é, mas alguém fica pra ele. E dia de semana ele que fica junto com quem fica sábado e domingo lá também, né? Só que eles estão morando muito longe essa casa que eles alugaram agora pra ficar. É muito longe de lá da casa da fazendinha dele, então ele não tá ficando lá. O moço que fica sábado e domingo tá ficando lá até a casa deles ficarem pronta, que a casa que tá ficando pronta é muito pertinho de lá, enfim. Por isso que ele não levou a gente hoje. Gente, tá muito confuso, mas por favor, vocês ignorem isso, porque eu tô tentando explicar o máximo pra vocês. Enfim, aí a nossa avó, enfim, trouxe uma saladinha com pepino pro hamster, no caso, né? E que ele come mais isso mesmo e bebe água. Bom, aí depois tinha passado um tempinho que a gente ficou vendo o filme. Eu, meu avô e a Rebeca. E aí minha avó foi fazer o almoço, gente. Que minha avó faz, tipo, o almoço, tipo, 10 horas da manhã ela faz o almoço. E o almoço, porque ela gosta de caprichar, enfim. E o almoço tá pronto, tipo assim, meio-dia, enfim. Aí ela já foi preparar o almoço e aí ela fez macarrão com molho vermelho, que tava muito bom, e suco de laranja, os nossos sucos preferidos. Enfim, aí a gente ignora, por favor, os barulhos de fundo. Aí a nossa avó falou pra eu e a Rebeca se arrumar, porque a gente ia sair. E não deu pra gente ir em muitos lugares hoje, porque era muito pouco tempo para o lugar que a gente ia. Porque o lugar que a gente ia demorar um pouquinho. Então, não tinha muito tempo pra gente sair. Mas depois, quando os nossos avós forem lá de novo, a gente vai sair. Forem lá não, a gente vier aqui de novo, a gente vai sair por muitos mais lugares. Enfim, aí eu vesti essa roupa aí que eu acho ela super linda. E a Rebeca vestiu essa daí, que eu também acho ela super linda. E eu passei esse creminho no rosto dela, esse hidratante, que minha mãe sempre passa. Ela passava aquele rosinha, só que agora ela tá passando esse azulzinho. Mas ela passa uma vez o rosa, uma vez o azul. E aí, o nosso avô, ele não ia. E aí, ele ficou com as nossas cachorrinhas e com o hamster, porque elas, tipo, não ficam muito tempo sozinhas. Tipo, o máximo que elas ficam sozinhas é 20 minutos sozinhas, porque a gente nunca deixa elas muito tempo sozinhas. Enfim, aí nossa avó ia ficar com elas e a gente ia lá. E a gente foi no teatro, gente. A gente nunca tinha vindo no teatro aqui da nossa cidade, gente. A gente sempre foi no teatro lá No caso, a gente... Sempre não, né? A gente só... O único teatro que a gente foi no teatro do... Quando a gente foi pra viajar pra neve, a gente foi num teatro lá. Só que a gente não foi nesse teatro aqui da nossa cidade. Enfim, aí nossa avó já tinha comprado o ingresso pela internet. E aí só foi comprar as comidas e as bebidas, né? Aí minha avó pegou um suco de morango pra mim e pra ela... Não, pra Rebeca. E uma pipoca pra mim e pra ela. E um chips pra Rebeca e um suco de laranja pra minha avó. E foi isso. E aí a moça falou que a gente já podia entrar, porque a gente já tinha mostrado o ingresso lá. E já tinha feito, tipo, a reserva, né? De seu ingresso. E aí a gente já podia ir lá, né, pra cadeira. E minha avó tinha comprado, tipo, o espetáculo ia ser, tipo, 2 dias depois. Ela comprou o ingresso 2 dias antes do espetáculo, gente. Sim.
Eu achei espetáculo que fala, enfim. Aí nossa avó ficou com a Rebeca, porque como ela é pequenininha e tal, e eu fiquei lá embaixo. Aí a nossa avó pegou a pipoca, deu os chips pra Rebeca e me deu o meu suco de morango e deu o suco de morango que tava com a nossa avó pra Rebeca e o suco de laranja que tava com a Rebeca deu pra nossa avó. E bom, o espetáculo era o Jardim Encantado, que, tipo, é muito legal essa peça. Eu recomendo vocês verem, gente, porque é muito maneira e é super... Não é tão rapidinha, mas você, tipo, fica muito, tipo, prestando atenção, porque é muito legal. Tem vários mistérios e, enfim. Então é super legal, gente. E aí, a gente foi lá ver, né? E tava muito legal. E a gente adorou, né? E a gente já tinha comido a pipoca, a Rebeca tinha comido chips, a gente já tinha bebido o suco de morango e minha avó o suco de laranja. E tava muito bom e tudo. Como tinha sobrado suco de morango e suco de laranja, a gente levou o suco pra casa e pegou o saco dos chips e as caixinhas da pipoca pra jogar fora, né? E aí depois nossa avó foi lá pagar as comidas e tal. E, gente, eu quero que vocês ignorem, porque o vídeo ficou muito longo, gente, porque eu queria fazer um vídeo super mais detalhadinho. Era pra o vídeo ficar muito mais curto, só que eu quis fazer um vídeo detalhadinho, então por isso foi longo, gente. Então, vocês ignorem. Mas, enfim, né? Aí a minha avó foi lá pegar e depois a gente voltou pra casa, gente. E quando a gente chegou em casa, a gente chegou assustada, porque nossa avó não tava na sala e ele não, tipo, ele fica a maior parte do tempo na sala. E, tipo, ele não tava no quarto, porque, enfim, não tava na cozinha, não tava no banheiro. E aí, gente, a gente ficou assustada e falando assim, nossa avó foi em algum lugar e deixou nossa cachorrinha, tipo. E ele, normalmente, ele sai depois que, tipo, se ele for sair, ele devia ter saído depois que a gente ter saído. E aí, as nossas cachorrinhas ficaram sozinhas, gente. A gente ficou, meu Deus, as nossas cachorrinhas ficaram sozinhas. O que será que elas fizeram? Mas deu tudo certo, gente, porque a minha avó lembrou que nossa avó sempre faz caminhada 5 horas da tarde. E a gente chegou, tipo, era 5:10 da tarde. E a gente viu que ele deixou nossas cachorrinhas sozinhas só por 10 minutos. Então tava tranquilo, gente. E, enfim. E bom, gente, aí a gente ficou mais calma. Aí, a gente foi ver se tava tudo, se nossa cachorrinha não tinha feito nada e tal. Aí, eu e a Rebeca fomos pegar uma roupa pra gente tomar banho. E, gente, se vocês forem verem, cada cômodo da casa da minha avó tem uma planta. Vocês viram, não sei se vocês viram, que na sala tem 3 plantas, eu acho. Se eu não me engano é 3, mas se não for é 2. No quarto tem uma planta, na cozinha tem outra planta e no banheiro tem outra planta, gente. E se a casa fosse maior, ela com certeza teria muito mais planta, gente. Ela tem muita planta, galera. Mas, enfim... Aí, a planta não tava no banheiro porque ela tirou pra molhar, enfim. E, gente, ela tem muita planta e ela quer muito abrir uma floricultura. E aí, gente, ela só não abriu até agora porque ela não achou um lugar bom perto da casa nova dela e perto da fazendinha do meu avô, gente. Porque senão ela já tava vendendo um monte de planta, gente. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando a floricultura quando a minha avó comprar o lugar, tudo certo, eu mostro pra vocês, gente. Bom, depois que a Rebeca tomou banho, eu tomei banho, eu não mostrei pra vocês, mas aí eu peguei minha roupa e fui tomar banho. E depois que eu fui tomar banho, a Rebeca ficou com a minha avó e ela falou, a minha avó falou pra Rebeca se a Rebeca queria ajudar ela a fazer um bolo, gente. E claro que a Rebeca aceitou, porque a Rebeca ama ajudar as pessoas na cozinha e enfim. Então, ela super aceitou. Só que como o vídeo já tá ficando muito longo, essa parte que a Rebeca falou que aceitou, né, pra fazer o bolo,
ela vai ficar pra parte 2 desse vídeo e também a parte da manhã do outro dia vai ficar pra parte 2 desse vídeo também. Bom, gente, esse é o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe like, se inscreva no canal caso vocês ainda não forem inscritos e também não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar. Bom, foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês gostaram, deu mel narrando o vídeo. Bom, foi isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!